Saudações a todos, vamos iniciar mais uma aula dedicada a estudar a termodinâmica básica, ou em outras palavras, a termodinâmica sob regime de equilíbrio térmico. Pois bem, então agora vamos recordar como que calcula a variação de entropia da grandeza termodinâmica intitulada entropia. Grandeza esta que é uma função de estado termodinâmico para processos termodinâmicos do tipo reversível. Do tipo reversível, nós já sabemos qual é a expressão. Então nós já sabemos que ΔS é entropia final, entropia inicial, entropia para o estado de configuração térmica final menos entropia para o estado de configuração térmica inicial. Integral de linha, integral de contorno da configuração termodinâmica inicial até a configuração de termodinâmica final. Infinitésimo de calor, infinitésimo ou transferência infinitesimal de energia térmica para processos do tipo reversível. Aqui asterisco indicando que esta quantidade infinitesimal de calor não é uma diferencial do tipo exata, dividido por temperatura. Muito bem, esse é o caso reversível para processos termodinâmicos do tipo reversível. Então agora nós iniciaremos o cálculo da variação de entropia para processos termodinâmicos do tipo irreversível. Então, como o faremos? Utilizaremos a mesma estrutura algébrica utilizada para processos termodinâmicos do tipo reversível. Por qual motivo? Fundamentado em que? Admitindo, ou porquanto admita-se que a variação de que a entropia ou a variação de entropia é uma função de estado termodinâmico e, portanto, uma função de estado termodinâmico, sua variação infinitesimal é uma diferencial do tipo exata e, por consequência, a função de estado termodinâmico entropia depende única e exclusivamente da posição da configuração termodinâmica inicial e da configuração termodinâmica final, não dependendo do trajeto de evolução termodinâmica entre um ponto e outro. Pois bem, então vamos considerar processos termodinâmicos do tipo irreversível e vamos então estudar a mesma estrutura, não é? Fazer usufruir da mesma estrutura algébrica. Então, muito bem, vamos agora aqui tentar plotar um gráfico em duas dimensões, a saber, pressão e volume, duas grandezas termodinâmicas macroscópicas fundamentais. E então nós podemos considerar o processo termodinâmico aqui do ponto inicial até o ponto final. Aqui ponto de configuração termodinâmica inicial, ponto de configuração termodinâmica final. Nesse sentido de I para F, aqui nós temos volume inicial, pressão inicial, pressão
pressão associada ao ponto final, volume associado ao ponto inicial e a evolução ocorrendo do ponto I para o ponto F. Vamos considerar que esse processo termodinâmico, vamos admitir esse processo como processo termodinâmico do tipo irreversível. Do tipo irreversível de I para F. Então, nós podemos utilizar aqui, usufruir da mesma estrutura algébrica, porquanto admitamos que, ou porquanto admita-se nesse contexto de que a função de que a entropia é uma função de estado termodinâmico e, portanto, depende somente e tão somente da configuração termodinâmica inicial e da configuração termodinâmica final. Muito bem, isso igual a integral de I para F da variação infinitesimal de calor para processo do tipo irreversível. Vamos escrever aqui irreversível dividido por temperatura. Muito bem. Pois bem, então agora vamos encerrar nesse ponto e retomaremos oportunamente falando sobre casos particulares nos quais nós identificamos, constatamos, verificamos, inclusive do ponto de vista experimental, laboratorial e, em alguns casos, fenomenologicamente, fenômenos termodinâmicos ou processos termodinâmicos do tipo irreversível, ou, em outras palavras, processos termodinâmicos do tipo não reversível. Muito bem, agradecemos a atenção de todos nós.